Então nós estamos de volta para mais uma Roda dos Esclarecedores, diretamente aqui dos estúdios da Betel TV, um canal de bênção para você. Hoje nós estamos operando por Castanhas Limas, Pizzaria Brasil e também Águia Contabilidade, melhor escritório de contabilidade de Piripiri e região. Nós estamos aqui reunidos, eu, Edilson e Valdina Lima, que não por acaso discutir corpo, alma e espírito, a lição hoje de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Eu vou pedir aqui para eles falarem com a nossa audiência aí, cumprimentar o nosso povo, para a gente já entrar na lição hoje, em nome de Jesus. Comentarmos mais uma lição. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. E hoje estaremos comentando sobre o templo do Espírito Santo, nosso corpo. O corpo como sendo o nosso templo do Espírito Santo, a casa, né, de Deus, né? Coisa boa, bênção. E aí, Valdina Lima, rapaz, quanto tempo, rapaz. Moça, a gente teve que fazer aqui quase um empréstimo, Edilson, para trazer o homem. Rapaz, vamos trazer o homem, é o homem. Não, eu vou vir, aí ficou, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Maravilha, né? Passamos um tempo aí fora, mas hoje estamos aqui participando de novo. E estou feliz aqui de estar com vocês aí. Rapaz, o homem tá estourado, rapaz. Esse sorriso aí é porque o homem tá de casa nova. Os empreendimentos estão dando certo. E graças a Deus, Deus tem abençoado seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero comentar com vocês sobre o tema dessa lição. Essa lição é uma lição valiosa para nós. Vai falar sobre o seguinte. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então veja só o apóstolo Paulo aqui dizendo que nós somos um povo de Deus, né? Nós somos um povo que somos templo do Espírito Santo, e ele levando a essa instrução poderosa. Olha aí, ó, Castanha Lima, meu amigo, aqui, ó, chegando para nós, ó, 50 gramas, ó, coisa tá, rapaz, e ficou lindo, viu? Ficou bonito, hein? Ficou bonito, né? Já pode abrir, não, já pode abrir. Rapaz, moça, aqui o pessoal no estúdio chega, se anima. Olha aqui, olha a abertura disso, chega, faz um cri-cri, rapaz. Vou ter que pedir uma pizza lá. Rapaz, eu tenho que pegar um horário aqui para fazer uma transmissão na hora que o Isaías estiver funcionando a pizzaria, né? Ele está disponível qualquer hora que quiser a pizza, mas o horário não porque senão a gente não almoça, né? Olha aí, estamos aqui, Castanha Lima, melhor. O que eu gosto nela, rapaz, é que é sequinha, né? Não é aquela coisa assim, chega e estrala. Ó. Ouça isso, audiência. É diferenciada. Meus irmãos, nós vamos discutir, né, a lição bíblica, e hoje tivemos uma excelente aula, hoje eu estava com a juventude, mas quem assistiu a aula ali na turma, a irmã Joselma ministrando, uma excelente aula. E na lição anterior nós falamos como o pecado afetou o corpo, né? E nessa lição de hoje, a gente entendeu na lição passada que fomos afetados por morte, sofrimento. E na lição de hoje nós vamos estudar, né, a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, destacando exatamente essa importância e a necessidade do cuidado, principalmente com relação à santificação. Então, o que exige do nosso corpo em termos de cuidado? Nós precisamos cuidar do corpo como esse templo, habitação do Espírito Santo, em relação à santificação, mas também somos chamados a atenção também com relação a cuidado mesmo físico. Nós falamos hoje, né, nós estamos envelhecendo, o Edilson já passou dos 40, está aí querendo triscar nos 50 aí, mas ainda vai uns anos aí, né, Edilson? Eu estou chegando, querendo triscar nos 40, o Valdinão é o mais novo aqui, né? Ainda vai triscar nos 35, né, Valdinão? Já fez os 35? 36 já, eita, mas assim, mas o que eu quero dizer? A gente começa a despertar, porque até os 30 a gente não tem preocupação, né? Não tem uma junta que dói, né? As taxas estão no lugar, mas quando a gente vai passando desse momento, a gente vai começando a perceber as doenças querendo chegar, né? Uma pressãozinha querendo subir, um colesterol, um triglicerídeo querendo sair dos eixos, e aí como templo do Espírito Santo, nós somos instigados a ter esse cuidado também, né? E aí a lição de hoje está dividida entre corpo, propriedade e habitação divina, é o tópico 1. O tópico 2 vai falar sobre corpo como um tabernáculo, né? Como um local temporário. Aqui o escritor bíblico nos chama a atenção para esse ponto crucial. Quem está ouvindo ali, eu pensei que eu estava me escutando de novo. Não é feedback, não. Cuidado assim, com um tabernáculo, porque a ideia do tabernáculo era algo provisório.
né? Era algo que não seria duradouro. A ideia do tabernáculo era algo móvel, né? Que o povo de Israel fazia, deslocava o seu ambiente de adoração. É como se a gente tivesse aqui a congregação Betel e todo final de semana a gente mudasse o local, instalasse a tenda, a estrutura em outro lugar. Então, quem vai para um tabernáculo tem a compreensão de que é temporário, que é passageiro, que é por um tempo estabelecido. E outro, cuidado do templo do Espírito com relação às práticas espirituais, né? Fugindo da prostituição, né? Elencando disciplinas espirituais, assim como precisa de disciplina física, também precisa de disciplinas espirituais e também as disciplinas corporais. E aí, nada mais justo que a gente chamar um cara fitness para nos ajudar nisso, que o Valdinazinho hoje é respeitado aí na cidade como o homem fitness, né? E aí, assim, vai um dia, né, Valdinaz? Mas corpo e propriedade, corpo, né? Propriedade e habitação divina. Quase não sai aqui. Mas aqui o comentador da lição vai nos colocar, e os meus colegas podem colaborar, se acharem, julgarem suficientes. Quero justificar que a ausência do Andrezinho está recebendo a sua família aqui na cidade. E o Jardres trabalhando, rapaz. O Jardres, o nome do homem é trabalho, né? Ele me mandou uma mensagem: ei, rapaz, não vou para a roda não porque eu vou trabalhar. Eu digo: eita, Jesus, dá graça a teu servo. Mas um abraço forte aí para a turma toda, né? O pessoal que está na nossa audiência aí, nem sei quem é que está aí, mas comente, peça oração que a gente ora no final aí por você, pela sua família, pela sua causa, né? Comenta aqui, participando aí da sua forma aí da roda dos esclarecedores. Então, comprados e selados. Então, aqui nós temos a distinção. O Edilson foi muito feliz comentando aqui, né, que o Edilson tem uma jornada de evangelho aí há muito tempo. E ele disse: rapaz, eu me lembrei de uma mensagem aqui que o rapaz pregou sobre selo, né, falando sobre comprados e selados. Primeiro porque a gente foi comprado, né, comprado por Cristo, né, ou seja, e fomos selados também por isso, marcando a propriedade dele. E aí o Edilson até sugeriu aqui, né, que eu vendo uma pregação de um carro de bombeiros, né, Edilson? E na ocasião, pense aí, quando o corpo de bombeiros adquire um veículo, ele vem sem aquele selo, né? Ele foi comprado, obviamente, né? Por mais que o governo é quem faça a doação, mas o governo adquire, a concessionária não doa automaticamente, né? Ele adquire aquele caminhão, né? Aí as cores são colocadas adequadamente e ele é selado com um símbolo ali de identificação, de tal modo, dizia o Edilson que ouviu na pregação, né, que quando esse carro sai ali, tem as sirenes tocando, mas a ambulância também tem sirene, né? As viaturas de polícia também têm sirene, mas o que identifica? As cores e um símbolo, né, um selo, uma identificação dizendo que aquele veículo pertence a uma corporação, né, a centenária aí, que é de uso exclusivo para aquele serviço. Ninguém vai ligar as sirenes, ou seja, o comandante não vai pegar o carro e dizer: não, vou deixar meu filho na escola no carro de bombeiro. Não, ele é para atender uma necessidade, uma especificidade, né? Na ideia do comentador lá, o pregador, é que nós que fomos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos esse selo e a partir de então nós somos de uso exclusivo do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então isso é uma bênção. Então, veja que o texto bíblico vai dizer, o comentador diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um consolador, para que fique convosco para sempre. Espírito da verdade habita em vós e estará em vós. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que você que segue a Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, você recebeu esse selo, essa marca da promessa, desse compromisso, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, porque por meio de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, né, quando Jesus ascende aos céus, ele deixa para os seus discípulos: se eu não for, o Consolador não virá. Então nós temos esse Consolador, né, que ele está conosco e habita em nós, né? Participa das nossas vidas. Muitas vezes, quando nós não sabemos como orar, como nos apresentar diante de Deus, é o Espírito Santo que faz essa interpretação. E aí o comentador coloca aqui, para fechar esse subtópico: como propriedade e habitação divina, temos que nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro, né? Engana-se, aí a gente até comentava aqui em off-topic, né? Engana-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Talvez há um adágio popular aí dizendo: não, o que importa é o coração, né? E se nessa frase está contida assim: não importa apenas o órgão, o coração, ou apenas aquilo que me representa como indivíduo, né? O que bombeia o sangue para o meu corpo, é uma coisa. Mas quando a gente diz que Deus nos quer como um todo, inclusive o coração, né, ele é como sede das nossas emoções, né, como centro da nossa vontade, da nossa volição, né? Quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus de todo o vosso coração, de todas as vossas forças, de toda
né? Aham. Ele está falando desse sentido mesmo, não é Integral do ser figurado, humano, né? Integralmente, né? É o que Exatamente. está aqui na lição. Que Exato. Deus quer corpo, alma e espírito de forma integral, servindo e se colocando à disposição do Senhor. E aqui, Edilson, no tópico 2, que a gente vai comentar agora, não sabeis vós. É interessante essa entrada aqui, porque Paulo olha para a igreja em Corinto e diz assim, ó, vocês não sabem disso, vocês são templo. É como se aquela igreja, na realidade não é como. Paulo escreve isso exatamente porque aquela igreja está se comportando como se não temesse a Deus, né? Como se não fosse crente. Isso é tão perigoso, irmãos, porque não basta você ter um cartão de membro ou vir a uma igreja, você precisa ter comportamento de crente. Você precisa ter vida do altar. Você precisa ter um comportamento que condiza com aquilo que você diz crer. E aí Paulo começa assim, vocês não sabem vós, né? E aí, assim, essa pergunta retórica tem que sentido aqui, Edilson, para gente? Ele está aqui, o apóstolo Paulo está assim, lembrando a eles com essa pergunta, né? Para que eles realmente se tocassem ali, fossem novamente despertados desta responsabilidade que aquela igreja de Coríntios tinha, né? Para que eles realmente tivessem a certeza e o compromisso de que eles eram, vós sois o templo do Espírito Santo, para que eles se comprometessem e se dedicassem ao Senhor. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja imatura, uma igreja carnal, e o apóstolo Paulo sempre batia nesta tecla, que nós devemos santificar o nosso corpo, que nós devemos ser santos, né? que os que estão na carne não podem agradar a Deus, como ele diz lá em Romanos. E ele estava aqui novamente exortando a igreja de Corinto, por conta da igreja, daqueles irmãos ali, serem carnais e serem imaturos. E houve aquela necessidade de, novamente, o apóstolo Paulo reiterar novamente, fazendo essa pergunta. Vós sois templo do Espírito Santo, não sabeis, né? Para que aquela igreja pudesse se voltar para o Senhor, se voltar para uma vida espiritual íntegra, não só do corpo, mas da alma e do espírito. Mas é importante, porque muitas vezes parece que o povo esquece, né, Edilson? A gente precisa, porque assim, a gente deveria falar sobre santificação uma única vez e pronto, né? Todo mundo diz, não, eu sou crente, devo me santificar. Mas é impressionante como a gente precisa estar lembrando o povo, porque o povo esquece. Né? É que nem quem está educando um filho, orientando, menino, ajeita isso aí, menino, faz isso aqui, né? Ainda todo o tempo. Então, tem uma necessidade, Paulo vai dizer assim, não sabeis vós. Né? Diz, olha, vocês são templo. E a gente precisa alertar a igreja brasileira, alertar a nossa congregação, nós somos templos do Espírito Santo, nós não somos qualquer coisa. Né? E aí, assim, ele toca aqui no tema, na questão das discussões de uma vida, de uma santificação na questão do corpo, né? Santificação corpórea, né? Que ele fala, né, sobre, porque o corpo, o nosso corpo deve ser santificado, e muitas vezes hoje alguns acham que não se deve ter esse cuidado com o corpo necessário. E o comentador aqui, ele fala que depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventar de folha de figueira, ou seja, houve uma preocupação de cobrir o corpo, né? Uhum. Daquele corpo ficar ali coberto, não ficar à amostra, né? Exposto. Então, quando o apóstolo Paulo exorta aqui a igreja de Corinto, ele estava trazendo à tona aqui para que houvesse esse cuidado, né? Houvesse, como Jesus disse, que nós devemos ser simples como as pombas, né? Então, o cristão tem que ter esse cuidado com o corpo nessa questão das vestimentas, né? Exato. Por conta, para não dar ali margem ao pecado, né? Porque nós sabemos que no olhar é que começa a cobiça. Exatamente. Né? Então, e assim, o pessoal bateu tanto nessa tecla de vestimentas santas que o pessoal também foi para um outro extremo, né? Ou quando não proíbe demais, o pessoal já se liberta demais. E assim, a Bíblia, a gente precisa ter essa compreensão que ela sempre orienta a modéstia e o cuidado para não se expor. Né? Houve um tempo que a gente batia muito sobre vestimentos, porque só pode um tipo, não pode isso, aquilo, outro, mas a gente precisa chamar a atenção para um ponto. O que é? Algumas vestimentas, elas são fruto do seu tempo. Né? Ou seja, elas estão de acordo com uma cultura e com um determinado momento do tempo. E só que existe algo que é para além do tempo, que é a modéstia e que é a decência. Então, não estou discutindo aqui, por exemplo, calça e saia, só pode um ou só pode outro.
a questão pontual aqui não é se é um ou é outro. A questão pontual aqui é: eu estou me vestindo com modéstia e com decência? Porque mesmo com uma saia, por exemplo, que foi dogma da Assembleia de Deus por muito tempo, exclusivo e tudo mais, né? A gente já vivenciou isso. Tem gente que mesmo trajando uma saia ou um vestido se marca absurdamente. Então, a questão aqui é a questão do quanto que está apertado ou não, o quanto que está mostrando ou não. A questão da exposição. Né? Exatamente, o quanto você está se expondo. Então, o ponto crucial, geralmente o pessoal gosta que a gente bata nessa tecla para deixar bem claro. Então, o ponto aqui é a decência, né? A vestimenta adequada para não marcar o seu corpo, para não exibir o seu corpo. Isso vale para homens e mulheres, porque de muito tempo a gente bateu só em mulheres. Eu até dava um exemplo de um tempo atrás que a gente congregava num outro lugar, né? Não era aqui em Piripiri, deixando claro, para não causar nenhum tipo de desconforto, né? Mas assim, os homens andavam tão apertados que eu digo, não, misericórdia, meu irmão, peraí. Tá preocupado com a tua posteridade, não, com esse aperto todo aí, meu amigo, tu vai ficar infértil, calma. Né? Folga mais as tuas roupas, para que se mostrar tanto? E aí, assim, hoje que a gente está vivendo uma época em que os homens têm malhado mais, estão com os braços mais fortes, estou olhando aqui para os braços fortes do irmão Valdinar aí. Então, assim, o homem precisa ter esse cuidado também para não gerar no outro nem desejo, nem exposição do seu corpo. Porque você, homem, o seu corpo é da sua mulher. Você, mulher, o seu corpo é do seu marido. Então, assim, quem deve olhar, honrar, cuidar, ou para quem ele deve ser exposto, é para o seu cônjuge. Então, você não pode usar uma vestimenta para se expor no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, e muito menos no ambiente de igreja. Agora, também, a gente não pode ter duas caras nesse sentido também. Ah, não, minhas roupas de ir para a igreja. Aí as roupas tudo vestido, o pastor olhou e disse, oh, que benção. As minhas roupas de ir para a faculdade, para o trabalho. Aí vai semi-nu. Né? Isso vale para homens e para mulheres. Então, assim, eu sou contrário a esses dois tipos de roupa. Você precisa, irmão, onde quer que você andar, traje-se adequadamente como quem vai morar no céu. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para dar testemunho de quem você é, né? Da vida que você leva. Então, se traje adequadamente, não se exponha o seu corpo. Seu corpo, se você tem essa necessidade de mostrar seu corpo, você está precisando ter um encontro com Jesus. Eu acho que essa pergunta do apóstolo Paulo deve ecoar em nossa mente continuamente. Exato. Não na hora que a gente for pensar em comprar uma vestimenta, a gente ter isso na nossa mente. Nós somos templo do Espírito Santo. Exato. Fantástico. E aí, propriedade e domínio, porque nós temos um dono, não, Valdinar? Quem é o dono? Que domínio é esse? Que propriedade? Vamos lá, Pai do Senhor, novamente. Estamos por aqui, né? Já aprendemos muito aí com os irmãos. E aqui eu quero enfatizar aqui a propriedade e o domínio. A propriedade aqui, ela é fácil, né? Nós somos propriedade do Senhor. Nós falarmos que somos a propriedade do Senhor é muito bacana, porque nós aceitamos Jesus e nós pertencemos a Ele. Agora o domínio, pastor, irmã Edilson, aí é que está. A Bíblia não, aqui vai dizer, o detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio, como enfatiza Paulo. O nosso corpo é para o Senhor. Então, a propriedade é do Senhor. Mas o nosso domínio, será que nós realmente temos se entregado a esse domínio próprio? E lá mais embaixo ele vai falar o seguinte: e não para as impurezas, porque somos membros de Cristo. Nós somos templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Eu já tive alguns percalços, infelizmente, sobre essa situação. Todos nós temos aí um pecado, uma coisa que incomoda o Espírito Santo. Eu já tive esse percalço. E graças ao meu bom Deus e ao Espírito Santo, que realmente eu tive como reverter a situação, e hoje eu pertenço realmente ao domínio do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer lá mais embaixo, que ele também trouxe referência aqui, que diz assim, quando isso acontece, somente um profundo arrependimento, sincero e confissão conduz uma verdadeira e completa cura e restauração. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui na cidade de Piripiri, e ele estava me relatando esses problemas, né? E eu tenho muita propriedade para falar, porque eu já passei por isso. Ele está com os pecados, mas diz que se arrepende. Uhum. E passa ali 10, 15, 20 dias de novo, volta a fazer a mesma prática. E tem um negócio que incomoda ele. Ele não é evangélico, ele não entende de Espírito, Espírito Santo, e diz que incomoda. E aí eu falei para ele que eu já tinha passado por um problema como esse, mas você tem que realmente ter um arrependimento sincero para poder deixar as práticas e que Deus possa fazer uma obra na vida do homem. Então, isso é muito sério. E
ser propriedade, nós somos. Agora, ter o domínio é muito mais difícil. Então, nós precisamos se arrepender verdadeiramente, como ele mesmo falou aqui, uma verdadeira e completa cura e restauração só acontece quando nós entregamos nossa vida, quando nós entregamos, deixamos o Espírito Santo trabalhar nessa situação. Porque nós se arrependemos ali no começo. 1 dia, 3 dias, 4 dias, nós sentimos a comoção, mas se nós não largar aquele pecado, não tem como o Espírito Santo fazer. É o confessar e deixar, né? E eu costumo dizer, Gordon, que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. É porque o choro ali é da comoção. Né? Às vezes você chora ali emocionado, emoção. Né? Mas assim, que dói mesmo, o Espírito Santo incomoda. Mas assim, então como é que eu mudo? É mudança de hábito. É trocar o ambiente que muitas vezes você está inserido. É trocar, às vezes, amizades mesmo, que lhe influencia para o pecado. É fugir. Né? Quando a gente tem, principalmente, lutas com relação à carne, na área sexual especificamente, né? Você luta correndo. Né? É interessante que a palavra de Deus vai dizer assim, o diabo a gente resiste e a carne a gente foge. Né? Fuja dos pecados da mocidade, fuja das lutas ali, porque hormônio não converte, como diz até um pregador famoso aí no Brasil. Então o que você faz? Você subjuga, né? Você mortifica, você entende que é melhor caminhar com Deus do que com o que o mundo oferece. E esse discernimento só vem por meio do Espírito Santo de Deus. E aí eu queria aqui só comentar, você ia falar, Valdinei, alguma coisa? Sobre essa questão do propriedade e domínio, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Então, nós somos comprados por um alto preço que foi o sangue de Jesus Cristo. Então, ele nos comprou, então hoje nós somos propriedade e ele tem o domínio de nós, né? Exato. Porque há uma diferença, né? Até o Valdinei falando aqui, tem um amigo que não é crente e ele não entende ainda isso. Ou seja, nós sabemos que muitos ainda, apesar de que o sangue de Jesus Cristo foi para comprar a todos, muitos ainda não tomaram ainda, não têm esse conhecimento de que eles são propriedade do Senhor, que eles foram comprados por um alto preço. Então, quando a gente tem essa consciência de que realmente nós não somos mais nossos, nós não pertencemos a nós, e somos propriedades e temos o domínio do Espírito Santo, nós não agimos mais por conta própria, nós não temos a independência, nós dependemos do Senhor. Exato. Né? E eu me lembrando aqui que nas relações de transações imobiliárias há uma diferença entre propriedade e posse. Sim. Nem sempre você, tendo ali um imóvel, se você não tiver o registro de imóvel, você não é proprietário, você tem apenas a posse, ou seja, você não tem a independência daquele imóvel. Mas a partir do momento que você tem a propriedade registrada em cartório, você tem a propriedade e tem agora a total dependência plena daquele imóvel. Sim. Assim eu posso dizer que nós, cristãos, quando nós fomos comprados e temos essa consciência de que ele nos marcou e nos colocou o selo da promessa, agora nós temos essa propriedade do Senhor. Então a gente passa a depender dele, não mais de nós. Glória a Deus. Rapaz, olha, o negócio está ficando profundo aqui, rapaz. Rapaz, eu digo, rapaz, se o Edil sentar e estudar, ele vai botar muita gente no bolso, o homem tá pesado, glória a Deus, rapaz. E aí a gente vai para o tópico 2, corpo como tabernáculo. E aí, assim, a ideia do portador da promessa, o tabernáculo e a tricotomia e um tabernáculo guiado. Quando a gente pensa sobre o portador da promessa, né, uma das figuras aplicadas no Novo Testamento é exatamente a ideia do tabernáculo. Paulo usa essa expressão, e Pedro também, né? Quando esse tabernáculo se desfizer, né? Estamos neste tabernáculo, estou prestes a deixar esse tabernáculo, são expressões paulinas e pedrinas, né? Por dizer desse modo, né? Pedrinas. É a primeira vez que eu uso, brevemente, hei de deixar o meu tabernáculo, Pedro fazendo referência. Petras, que é Pedro, é pedra. Então, isso da ideia desse tabernáculo aqui é você pensar numa tenda. Ninguém põe uma tenda, por exemplo, nesses eventos de políticos, de prefeitura, né? Até eventos mesmo que você não faz num ambiente coberto. É comum você colocar na praça uma espécie de tenda. Só que todo mundo sabe que quando você constrói uma tenda, não é algo para ficar ali por 1, 2, 3 anos. É algo que você colocou provisoriamente. Né? Não é uma construção, é algo que vai se desfazer. Então, Paulo coloca dessa preocupação e urgência, né? Desse tabernáculo. Por que o tabernáculo existiu no meio do povo de Deus, especialmente na época de Moisés? Porque eles estavam em peregrinação pelo deserto.
Então não tinha como ele fazer uma igreja de tijolo e cimento, até porque as condições da época não permitiam mesmo, em pleno deserto, e deixar lá se eles estavam em deslocamento à terra prometida. Então, semanalmente, diariamente, eles montavam o tabernáculo, avançava um pouco mais, desmontava o tabernáculo, então tudo isso eram feitos. E aí ele usa essa argumentação, né, para dizer, né, e me farão um santuário e habitarei no meio dele, e só solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Então, assim como o tabernáculo era a presença de Deus, especialmente pela arca da aliança ali, demonstrada, caminhando no meio do povo, dentro dos átrios ali, do espaço do tabernáculo, que você tinha um pátio, tinha um átrio, né? Tinha ali o santo lugar, o santo do santo, toda essa divisão ali era um indicativo da presença de Deus. Agora, esse tabernáculo, esse ambiente onde Deus habita, não é mais um espaço físico. Até porque Deus, assim, apesar da gente ter templos e se reunir como igreja numa comunidade de fé, Deus habita em nós, né? É aí que ele diz, não habitarei em templos feitos por mãos humanas, dizendo assim, não é um objeto assim como um tabernáculo era no Antigo Testamento. Agora eu habito na vida de vocês. Eu estou no coração de vocês, estou na vida de vocês. Então, nós temos essa figura, né, que o Deus poderoso resolveu viver em nós, né? Habita em mim e em você. Então, nós somos portador dessa presença de Deus. Né? Me lembrei da história do encontro com Cristo e a mulher samaritana, né? Que ele explicou muito bem isso, o lugar de adorar. Exatamente. Não era mais no Monte Gerazim, ali em Samaria, nem mais em Jerusalém, né? No Monte Moriá, né? Mas agora, os verdadeiros adoradores, né? Que têm o Espírito Santo, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Exato. Né? Não tem mais um lugar adequado, um lugar onde, ou melhor, um lugar exclusivo. Né? Esse é o ponto. Não tem mais um lugar exclusivo. Ah, não, eu quero adorar, eu tenho que ir lá para Jerusalém, adorar lá naquele monte. Não, eu sou esse local de adoração. A igreja se reúne como comunidade de fé, tem uma outra perspectiva. Agora é a comunhão dos santos, é a igreja de Cristo reunida, onde Deus habita, onde Deus fala, onde a gente edifica-se mutuamente. Mas Deus está em mim e em você, né? Nesse tabernáculo. Aí a correlação entre o corpo como o templo do Espírito Santo, que ele habita em nós, a presença dele habita em nós. Aí Jesus, por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: eu farei em ti uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Esta fonte que também representa o Espírito Santo, a presença dele que está em nós. Glória a Deus. E aí nós temos o tabernáculo em uma relação com a tricotomia, Dilson. Como é isso aqui? Que analogia poderosa. Exatamente. Essa tricotomia que tem a ver com o aspecto tricotômico do ser humano, né? Que é a composição do nosso ser humano em três partes, que é o corpo, alma e espírito. E assim como o tabernáculo era dividido em três partes, que era o pátio, né? Que era aquele espaço externo e aberto, o lugar santo, que tinha o lugar santo, e tinha o lugar santíssimo, que era o lugar onde estava ali a Arca da Aliança, né? Onde somente o sumo sacerdote podia estar ali. Então, ele faz essa analogia por conta, então, desse aspecto tricotômico do ser humano, certo? Então, quando o tabernáculo foi levantado, diz aqui, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Ou seja, ali a presença de Deus, a glória do Senhor enchia ali todas as partes do tabernáculo. Assim também, essa integralidade, né, do corpo, alma e espírito também é cheio, é completo, é pleno na vida do cristão. Né? Então, eu estava ali ouvindo também alguns comentários na lição. Até a irmã Kelly falou isso, eu até anotei, que hoje nós somos portadores da presença de Deus, né? Glória a Deus. Assim como o tabernáculo comportava a presença, hoje somos nós. Nós somos esses portadores, ou seja, independentemente de onde estamos. Assim, quando a gente para pensar nisso, olha só a importância disso. Assim, a gente anda em tanto lugar e se a gente cada vez mais adquiríssemos essa consciência, não é só o Valdinar que entrou num comércio. Entrou a presença de Deus, porque o Espírito Santo está nele e ali o ambiente deveria mudar.
Olha essa consciência que a gente precisa ter, né? A gente não está entrando sozinho no ambiente mesmo de prefeitura onde você trabalha, eu que trabalho no instituto. Ao entrarmos, estamos entrando ali, levando Cristo a diversos ambientes. Então, se a gente tivesse cada vez mais essa consciência, isso é fantástico. Eu achei muito interessante, até compartilhei no grupo da igreja, não sei se alguém viu, acho que Sula curtiu, deve ter visto. Eu achei muito massa, no MasterChef. Olha como é importante você estar conectado com os céus. O cara no MasterChef diz assim, conte a sua história. Né? Você poderia simplesmente dizer, não, eu sou fulano, gosto de cozinhar e tudo bem. O cara não. O cara disse, não, olha, me marcou um cenário. Aí ele disse, olha, eu sou ligado, eu sou missionário, sou ligado à igreja, a gente distribuía cestas básicas. E aí ele conta uma história de uma favela em que pegou fogo, e ele foi lá morar nessa casa com esse pessoal. É muito interessante o testemunho dele. E aí se coloca nessa posição de missionário, né, e assim, de transformação, e que ama cozinhar para pessoas. Então, assim, não era só cozinhar por cozinhar, tinha um propósito de comunicar o evangelho. Moço, o resultado. Os avaliadores choraram, a apresentadora chorou, eu chorei que assisti, quem assistiu também chorou. Por quê? Ele poderia ter só contado uma história. Não, ele conectou com o evangelho. E aí entra o ponto da nossa intencionalidade. Nossas conversas, irmãos, não são só uma conversa. É que nem Jesus com a mulher samaritana, nem Jesus com Nicodemos. Uma conversa intencional. Olha o bate-papo de Jesus com aquela mulher. E aí, tem água? Não tenho, não. Como é que tu me pede água? Tu sabe que eu sou samaritano e tu é judeu. Diz, mas se tu soubesse a água que eu tenho, a mulher fica interessada. Daqui a pouco ele está falando sobre família, está falando sobre que ele é o Messias. E aquela mulher, de uma conversa natural, se transformou numa conversa espiritual. Foi alcançado ela e a cidade onde ela estava inserida. Olha se a gente tivesse consciência disso, que aonde nós chegamos, as oportunidades que Deus nos deu, onde Deus nos colocou, foi para nós levarmos a presença. Ou seja, nós carregamos essa presença. Nós somos portadores dessa presença. Isso é muito maravilhoso. E aí a gente tem aqui o tópico 3, né, aqui o tabernáculo guiado. Né? Que lição a gente pode extrair daqui, Valdazinho? Interessante, né? Agora só falando aí sobre nós, o que nós podemos levar ao ambiente que nós estamos, né? Isso é muito sério, viu? É sério, moço. É porque nós temos o Espírito Santo, né? Exato. Nós carregamos essa presença. Interessante. Mas vamos lá. Um tabernáculo guiado. Aqui é uma lição espiritual, né, que extraímos da metáfora do tabernáculo, a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas, né, nas nossas vidas, porque não esperamos e nem consultamos, né, pela voz de Deus. E muitas das vezes não consultamos mesmo. E se consultamos, às vezes não esperamos o tempo certo. Eu digo mesmo pelo exemplo. Eu me reuni com você no ano passado, no mês de novembro. Aí falando que estava abrindo uma construtora em São Paulo, né? Com um cunhado meu. A gente vai empreiteira lá. Sei. Só que ali foi muito rápido. Fui muito rápido com ele. Confio muito nele, né? Confiava muito nele também. Mas aí foi indo. O negócio estava até bom. E aí uma vez eu orando, será que isso aqui vai dar certo? Será que... E estava dando certo, 2 meses. Aí eu falei, não, eu vou parar por aqui. Alguma coisa ali me fez eu parar com aquele negócio. Financeiramente poderia ser até bom, mas eu vi que para o futuro poderia trazer coisas negativas para mim. E aí agora eu me lembro, vendo isso aqui, ó, o Senhor que estava, bem aqui, se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam, e se não se levantava, permanecia no mesmo lugar. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender e perceber se isso é da vontade de Deus. Quando e se submeter a ela, né? Quando eu comecei a construir aquela casa ali, eu orei muito. Falei, será que é da vontade de Deus esse lugar? Será que vai ser bom mesmo? Mas não tinha nenhuma coisa para retrair, né? O meu Neemias, um dia ele se perguntou como é que a gente ouvia a voz de Deus. E aí, é muito difícil responder para uma criança de 8 anos, né? Como é que você ouve a voz de Deus? Outra vez, eu ouvi o Malho falando, será que é masculino? Será que é feminino a voz de Deus? Aí eu levei um negócio bem simples para ele. Eu falei, quando você vai ouvir a voz de Deus, aquilo que é bom para você, que é agradável, que é de acordo com a palavra de Deus, se é bom, é a voz de Deus. E aquilo que é negativo, que não é bom para você, não é a voz de Deus. E aí ele, é assim mesmo, papai. Então, quando eu compro um brinquedo que eu achei bom, é Deus me avisando que foi bom. Eu falei, é basicamente isso. E aquilo que não vai lhe trazer bem, por exemplo, um celular demais, isso não é da vontade de Deus. Rapaz, eu achei foi uma explicação bem simples para ele também, né? Dizendo com a idade dele, né? Mas é isso, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar na brecha, né? Exato. E é interessante sobre ouvir a voz de Deus, porque olha a disposição do povo.
nuvem levantou, o cara não quer saber, levanta. Nuvem parou, eu paro. Porque às vezes é muito difícil, a gente até consulta a voz de Deus. Tem um pastor que ele chama, meu Deus, agora esqueci o nome do homem. Mas assim, ele é um pastor lá no Rio de Janeiro, de uma igreja batista, Josimar Bessa. Ele diz o seguinte: não é difícil discernir a voz de Deus, ou a vontade de Deus especificamente. O difícil é negar a nossa. Então, muitas vezes a gente até consulta Deus, mas quando Deus responde diferente, né? Consulta Deus não para saber a vontade dele, consulta Deus para saber se a gente pode, pedindo autorização, se a gente pode fazer a nossa vontade. Quando Deus diz não, muitas vezes a gente aborrece. É que nem o filho que pede ao pai, mas querendo garantir que ele vai responder sim, né? Quando ele diz, não, você não vai não. E sai berrando, fazendo um escândalo, né? Não simplesmente acata e diz, não, pois tudo bem, você sabe mais do que eu vou aceitar a sua vontade. E a gente precisa ter esse coração disponível. E aí, para concluir aqui, nós precisamos fazer tudo isso. Ainda que seja um negócio pequeno, nós precisamos perguntar se realmente Deus está nesse negócio. Porque eu já fiz muitos negócios que Deus não está nele. E acaba que a gente tendo quebra a cara depois, quebrando a cara, não tem jeito. E até eu falei com o Edilson, ele disse, rapaz, tu tem coragem. Vocês lembram desse negócio que eu falei pra você? Lembro do negócio, mas nem Só que lembrava aí, mais. o negócio estava bom, e até meu cunhado falou, rapaz, mas vai dar certo, nós vamos lucrar com isso aqui. Só que ele estava lá e eu aqui, eu falei, isso aqui vai me dar dor de cabeça. Então, eu quero coisa mais leve para mim. Eu acabei fechando a empresa no ano passado, passei 4 meses com ela aberta. E aí, eu falei, não, então, eu senti de parar com esse negócio, então vamos parar. Então, assim, nós precisamos consultar, né? Porque o tabernáculo é tempo, e nós somos tempo. Então, nós precisamos saber se nós estamos no centro da vontade de Deus. É verdade. Não precisou você ouvir a voz de Deus realmente em viva voz, audível, Não. como um pastor ouviu no testemunho dele. Ele é um pastor famoso aí de Tocantins, é muito amigo do Kennedy, não estou lembrado do nome dele. Ele estava trabalhando e Deus queria tirá-lo de lá para que ele fizesse a obra de Deus exclusivamente. E ele ouviu a voz de Deus em forma de trovão. É forte. O trovão ecoou ali, dizendo para ele, citando o nome dele, para ele sair dali. Agora você imagina, eu aqui ouvi um pouco mais alto ainda agora aqui a voz do Adonias, ele falou um pouco mais alto gritando. Agora imagine você ouvir a voz de Deus em forma de trovão. Pesado, viu? Né? Então são experiências pessoais. Exato. Então são várias as formas da manifestação de Deus. Que Deus fala, né? Então Glória nós a Deus. precisamos, irmão, ser sensível ao Espírito Santo nas decisões, porque muitos movimentos errados no nosso viver diário pode afetar. Então nós devemos seguir a nuvem que é Cristo, né? Exatamente. Que é o Espírito Rapaz, Santo. Glória a Deus. E o último tópico aqui para a gente encerrar, que é cuidando do templo do Espírito, né? E aí, assim, a primeira coisa que ele diz é fugir da prostituição. Isso é importante, irmãos, porque nós somos chamados para uma vida santa. Isso vale para nós que estamos aqui casados, o Ebinha é solteiro ainda, né? Então, geralmente a gente cai em cima de quem não é casado ainda, né? Que talvez esteja aí no ápice da juventude mesmo, os hormônios à flor da pele e tudo mais, então precisa fugir da prostituição. E aí aqui ele coloca como um substantivo chamado de porneia, traduzido por prostituição em Coríntios. Veja que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está escrevendo para uma igreja adoecida do ponto de vista sexual. Coríntios tinha muito problema nessa área, desde aceitar, né, um filho que tinha relações com a esposa do pai, muito provavelmente uma madrasta, e a igreja não repudiava isso, tinha desvios nessa área, né, apesar de ser uma igreja que tinha todos os dons, de acordo com o apóstolo Paulo, também era uma igreja muito marcada por muita depravação e pecado. E Paulo escreve exatamente para condenar essa imoralidade sexual, né, no sentido geral. Então, toda prática sexual fora do casamento, né, toda prática sexual fora do casamento desagrada a Deus. Então, o sexo, a beleza do sexo foi criada por Deus para ser desfrutada dentro do casamento. Nem antes, nem fora do casamento. Né? Ou seja, enquanto o solteiro deve esperar para o casamento. E o casado deve usufruir isso dentro do casamento com seu cônjuge, né, com seu esposo, para a glória de Deus E vivo. só aceita essa cláusula bem aí, a cláusula divina da lei de Deus, né, que para se abster dessa imoralidade, aqueles que realmente têm essa consciência de que eles são propriedades. Exato. Porque Exato. o mundo Prega totalmente diferente. ele né? é totalmente avesso a isso, né? Exato. Faz nos fazer de chacota. Não, eu dizia na classe de jovens, até um dos jovens mencionou, disse, pastor, vai ter uma viagem, a minha turma vai viajar, e todo mundo querendo me incentivar aí, e eu digo, não vou. E alguém me respondeu dizendo assim, tu não vai porque tu é crente. Aí eu não entrei em muitos debates, pastor, fiquei só escutando. Aí a pessoa diz, tu fica sendo doutrinada, em vez de estar aproveitando a vida. O aproveitar a vida para esse povo que não teme a Deus e não conhece a Deus, é se embriagar
nos desejos da carne. Eu dizia à juventude, chamava a atenção deles, que é viver para a glória de Deus, é negar os desejos da carne para glorificar a Deus. Então nós somos chamados a fugir do pecado na área sexual, né? Então o que devemos, o que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou de trevas, né? A gente precisa entender que aquilo que a gente coloca, e quando a gente fala sobre prostituição, especialmente hoje que você abre um celular e você é tentado de diversas formas nessa área, porque há uma exposição do corpo de forma absurda. Eu comecei a mudar um protocolo de vida, né? E comecei a seguir alguns influenciadores, né? Especialmente masculinos, né? Dando algumas orientações físicas, né, para como malhar mais, como ter alguma dieta. E é impressionante como o algoritmo do Instagram vai lhe sugerindo depois pessoas seminuas, malhando seminuas, que não justifica a pessoa malhar daquele modo, com um tipo de roupa naquela natureza. Então, assim, hoje você tem uma mega exposição. Se você não souber e não tiver cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, daqui a pouco você não está mais desejando sua esposa, não está desejando mais seu esposo, acreditando em algo ali altamente forjado, preparado ali, desde com a edição até mesmo usos de substâncias para chegar naquele patamar. Então a gente precisa ter essa consciência, irmãos, que nós somos seres espirituais, cheios de Deus. Então, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos ouvidos que ouvimos, aquilo que a nossa boca fala, precisa ser moldado, precisa ser filtrado pelo Espírito Santo de Deus para que a gente tenha uma vida frutífera. Então, nós somos convidados a fugir. Note que ao diabo nós somos estimulados a resistir. Né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas no que tange a carne, a pecados ligados à área sexual, nós somos convidados a fugir, especialmente da pornografia. Então, o que tem de homem casado, acessando coisas indecorosadas nas redes sociais, acessando sites pornográficos, né, consumindo material que não edifica a sua vida espiritual, não é brincadeira. E a gente precisa ter cuidado disso. A quantidade, especialmente para lideranças espirituais, eu estou falando aqui com 2 componentes do ministério da igreja, né, estou falando para mim que exerce o ministério pastoral, né, é importante que a gente saiba, irmãos, a quantidade de pastores que tem sido pego em ato de adultério não é brincadeira. Gente pregando em púlpito e adulterando no privado. Então a gente precisa ter coerência, perder um temor. E nós precisamos ter temor de Deus, porque nós vamos nos apresentar diante desse Deus vivo. Esse Deus vivo que é amor, que é um Deus amoroso, que acolhe, que abraça, mas também que é fogo consumidor, que não se deixa escarnecer. A gente precisa ter esse compromisso. E isso só é possível vencer tudo isso se a gente tiver disciplinas. Que disciplinas? Espirituais. Essas disciplinas espirituais, elas vão ajudar a você realmente ter um outro foco, ter um foco na sua vida espiritual. E para que a gente possa ter essa disciplina, ser disciplinado espiritualmente, né, a gente tem que buscar aqui o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, que vai nos ajudar a sermos disciplinados e assim mantermos esse templo do Espírito Santo sem mancha, né? Inalterado, ou seja, sem manchas. É por isso que Jesus diz aí em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, para que a nossa carne não venha reinar, para que você realmente se mantenha longe de tudo aquilo que não agrada a Deus, você tem que manter-se disciplinado através do jejum, através da leitura da palavra de Deus e através da oração, para que o Espírito de Deus possa fluir em nosso interior e a gente possa ser guiado por toda a verdade, como diz aqui o nosso comentador, para que a gente possa realmente produzir os frutos do Espírito, né? O domínio próprio, por exemplo. Exato. Ter esse domínio, né, de saber que realmente você não pode mais tomar decisões precipitadas, né, e sim consultar o Senhor, ser disciplinado em tudo, para que você possa prosperar em tudo, prosperar em todas as coisas que você tocar, em todas as coisas que você for fazer, né? Para que assim o nosso coração possa ter o penhor de nossa eterna redenção. Aqui finalizando aqui essa parte dessas disciplinas espirituais, para que a gente possa vencer, né? Tu falava aí que a carne é fraca, eu me lembrei do André citando o pastor Chaga de Teresina, né? A carne é fraca e o pecado não é vitamina, né? Ou seja, o cara porque a carne é fraca, aí a carne é fraca, agora tu vai começar a pecar.
né? Como se pecado fosse vitamina. Para fortalecer a carne, né? No sentido crucificar e vencer a carne, você precisa fortalecer o espírito. E não é dando pecado que você vai fortalecer a carne. Você precisa fugir do pecado e se alimentar de Deus. Esse penhor, eu acho muito interessante essa frase penhor, porque vem da ideia de penhorar. E penhorar era pôr algo em troca, né? Era muito comum antigamente, eu acho que hoje até a Caixa Econômica ainda faz. Por exemplo, você leva um relógio desse lá e o avaliador diz, não, vale tanto. Aí você deixa lá, diz, ó, pois fique com ele e me dê esse dinheiro. Né? Esse relógio é a garantia de que eu vou voltar para pagar o que eu estou pegando de você. Né? E aí aqui Deus deixa muito claro que o Espírito Santo habita em nós como um penhor. Ou seja, o fato do Espírito Santo estar em nós é a garantia de que Deus vem nos buscar para Ele Paulo mesmo. fala do penhor do Espírito. Exatamente, exatamente. É, E aí a gente tem as disciplinas corporais aí. A gente teve que trazer um atleta aqui, um homem que mudou de vida aí radicalmente. Mas para fechar aqui com chave de ouro, o Valdir Nazão vai comentar aí, porque é um homem que cuida muito bem do corpo, né? E tem a ver com essa lição. Exatamente, esse cuidado do corpo. Eita, irmãos, agora vocês estão... Agora me aperta você me abraçar, né? Mas, me apertando aí, mas não é isso tudo não, né? Nós estamos aí lutando a cada dia para melhorar mais, né? Exato. Mas não é fácil. Nós estamos aí com a disciplina corporais. Mas puxando aqui bem mais para trás, em 2023 eu estava pré-obeso, né? Sim. Que a gente fala pré-obeso, mas eu estava obeso mesmo. Pela minha altura, 1,62 m, eu estava com 83 quilos, né? Sim. E aí, minha mãe já tem muitos problemas, né? Sim. Ela é diabética, ela tem colesterol alto, ela tem uma série de... Porque a diabetes ela traz outros Traz problemas, outras consequências. outras né? consequências muito ruins. Inclusive, agora ela está passando pelos tratamentos também. A gente estava comentando aqui com o irmão Edilson. E aí, aquilo ali também me despertou, né? E minha esposa já se cuidava há muito tempo, né? Do seu corpo físico. E sempre esteve por ali. Mas ela sempre me chamava. E irmão Edilson eu sempre rejeitava. Não tinha coragem, não ia. Mas, de um certo tempo, eu tomei a decisão. Porque a decisão precisa estar dentro da gente mesmo. Exato. Não adianta você contratar um monte de profissional, uma gama de gente da área, mas se você não partir de você... A gente tiver uma disposição mesmo, né? Você não consegue. E aí eu comecei em novembro do ano passado, que agora vai fazer 2 anos. Comecei fazendo ali 200 metros, correndo 200 metros, 100 metros. Adoeci logo nos meus pés. Mas fui aumentando aquilo ali e consegui perder, né, uns quilos, graças a Deus. E comecei a mudar de vida mesmo, melhorar. E aí estamos aí tentando até hoje, nessa vida, né? Sim. Mas não somos fit, não. Estamos longe. Mas pelo menos estamos cuidando. Tem disciplina. Hoje eu não sou mais obeso, né? Uhum. Até mesmo porque eu ainda estou forte, mas não é, um percentual de gordura está bem menor. Eu cheguei a ficar com 38% de gordura. Foi mesmo, de né? massa gorda mesmo. Quando eu comecei, na verdade, eu estava com 38. Hoje eu estou aí com uns 19, né? Não é do bom, mas pelo menos eu saí da área de risco, que é acima de 22, segundo os profissionais. Isso tem da implicações, né? Cardíacas, respiratórias. Né? Eu quase não conseguia dormir à noite. Às vezes, muitas das vezes, a gente tem esse problema de respiração, né? Porque realmente o corpo não está dando certo. Então, vamos lá. Mas também, nós sabemos que nosso corpo é morada, né? E templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar dele, né? Sim. Aí tem até que o comentador, ele fala que dentre os cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, né? De fato, nós não bebemos. Mas come muito. Mas crente come muito. Tem até Tem até uns memes aí, né? Crente come pouco, crente come pouco, né? Uhum. Mas, na verdade, esse negócio pegou mesmo, né? Crente come muito. Então, nós precisamos ter cuidado com a quantidade, né? Às vezes, nós pensamos que estamos comendo comida boa. Porque, para mim, antigamente, comer bem, sabe o que era? Era comer aí uma pizza todinha, né? Beber aí um litro de refrigerante, mas não é bem assim, né? Comer bem é realmente comer a comida suficiente, a proteína suficiente para o seu corpo nutrir. Exatamente. Então, e as quantidades e o tempo também, né? Nós precisamos levar essa alimentação em dias. 80% dos brasileiros estão com doenças ligadas à obesidade. Uhum. Parece que saíram dados mesmo da OMS, né? Que 70% das pessoas do mundo estão mesmo... eles são obesos mesmo, pré-obesos, sedentário. Às vezes o cara não é forte, né? Não tem um quilo a mais, mas ele é sedentário, porque ele não pratica atividade física. Exato. Então nós precisamos ter cuidado nessa área, principalmente nós cristãos. O pastor muito nos espelha nós, né? Que tem levado uma vida sofrida, mas
Uma vida sofrida. O Edilson também já entrou, começou já a correr. Então aqui nós temos só atletas aqui, né? A irmã, que é isso, o irmão Hebe. Então, assim, isso é muito bom. A gente está vendo o povo de Deus se cuidar. Isso é muito Exato. importante. E é necessário, né? Aham. Porque imagine nós com problema de saúde, como é que vamos fazer a obra do Senhor, né? Exato. Você Tem tocou, condição. você tocou num ponto essencial. E a gente Então precisa. é contraditório, como diz aqui, a gente se dizer como templo do Espírito Santo e não cuidar do corpo, né? Então, até por questões de saúde, isso é notório. Eu também comecei a sentir no corpo. Então, tem a necessidade, senão a gente vai antecipar nossos dias aqui partida, na Terra. Né? Exatamente. E Deus não quer isso. Eu Não. acredito que Deus quer para nós longos dias aqui na Terra. Principalmente se a gente se dispor a fazer a obra dele, né? Glória a Deus. E eu incentivo os irmãos, mesmo em Cristo, que estão assistindo, a fazer uma atividade física, mudar a alimentação, mudar a sua vida mesmo, né? Que é muito importante. E às vezes muito não é importante. nada radical. Não. Por exemplo, eu lembro que, rapaz, era uma luta para eu caminhar 1 quilômetro. Eu botava e disse, rapaz, não vai passar não. Eu digo, não estou me enganando, esse aplicativo está errado. E aí, assim, fui pro 2, pro 3. Rapaz, quando eu cheguei no 3, eu digo, meu Deus do céu, não chega não. Então, hoje, às vezes eu tô caminhando lá pelo condomínio, eu caminho 6 quilômetros. Vou na academia, corro ali na esteira 2 quilômetros, 3 quilômetros ali direto. Então, assim, mas aos poucos. Porque o Valdinар citou aqui um tempo, né? 24 meses, 2 anos, vai fazer 2 anos. E, às vezes, a gente vive num cenário imediatista, né? Daquela propaganda. Perca em 15 dias 10 quilos. Não existe esse milagre. Então, assim, é tempo e constância. É que nem vida com Deus, é que nem aprendizado da Escritura. Ah, não, eu vou para um EBD, já vou saber de Bíblia. Não vai. Não tem como não. Então, assim, você precisa, por exemplo, esse trimestre, um trimestre riquíssimo, falando sobre corpo, alma e espírito. Isso aqui vai ficar na nossa cabeça, especialmente a gente que assiste a aula e vem para cá e ainda comenta. Toda vez que se falar de corpo, a gente sabe citar até os versos bíblicos associados, né? Estudamos sobre João, estudamos sobre Atos na lição passada, então isso vai construindo a sua vida espiritual, né? Enriquecendo a mensagem que você prega. O Valdinar é professor dos jovens, o Edilson também uma longa jornada de professor aí, sempre está, às vezes, substituindo aluno, discutindo aqui na roda, professor substituindo aqui, participando aqui na roda dos esclarecedores. Então, a gente tem ganhado muito em conhecimento, mas tudo é uma jornada. A fé é uma jornada da fé, a atividade física é uma jornada, e a gente precisa estar ciente disso, fazermos compromissos a longo prazo, né? E aí, para encerrar aqui, concluir, passar para os meninos fazerem as suas colaborações finais, a conclusão diz assim, corpo e mente saudável nos torna mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito Santo. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, viver é uma bênção, irmão. Então, não queira apenas sobreviver, porque se você não tiver cuidado do seu corpo agora, há uma tendência enorme que você esteja acamado, né, passando por alguma doença que limita as suas movimentações, deixa a sua vida em dificuldade. Então, imagine encerrar a vida com muita dificuldade de mobilidade. Então, o momento de tomar a decisão é agora para viver uma vida mais saudável. Eu quero agradecer você que assistiu conosco aqui a nossa Roda dos Esclarecedores, mandar um abraço para todos que comentaram, não sei se houve comentários aí, mas se não, você tem a oportunidade de comentar depois. E um forte abraço para vocês. Eu quero aqui facultar aqui aos irmãos para fazerem as suas despedidas aqui, né, comentarem e fazerem seus agradecimentos. E o nosso querido irmão Valdinar nos despede em oração, né, já que o Jardim não está aqui para orar no final. É o mentor da oração. O Jardim toda vez diz, de novo, eu digo, rapaz, tu está orando pouco, né? Quero agradecer mais uma vez, mais uma lição que nós estivemos aqui, tratando sobre o corpo como o templo do Espírito Santo, né, que nós possamos observar o que o apóstolo Paulo nos orienta, de a gente deve conservar em tudo, corpo, alma, né, e a mente. Exatamente. Enfim, conservar o Senhor, para que a gente possa sempre estar dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,19, nós não devemos ser insensatos, mas procurar e saber qual a vontade do Senhor, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Amém. Se despeça da nossa audiência aí, Valdinar, e ora encerrando. Pronto, quero agradecer aqui a oportunidade, primeiramente, a Deus, né? Aos irmãos aqui, o pastor Irmã disse que nos confiou, e os irmãos que estão aqui. E é isso. Cada dia a gente devemos mais aprender, né? Aprender do Senhor. Exato. O mais importante. Sempre o pastor fala um negócio que é muito interessante, que o tempo dele ele quer gastar todo com as coisas do Senhor, né? Porque para um dia que chegar no céu,
o Senhor se alegrar, né, com o que você fez na terra. Exato. E é isso. Devemos aprender do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade. E também para você consumir um produto de qualidade. Quero dar aqui um abraço também para o Isaías, um grande empreendedor da cidade de Piripiri, região da Pizzaria Brasil, parceiro aqui do podcast. Exatamente. Né? E também, em nome de um grande cliente aqui da cidade de Piripiri, seu Jean da J Frios, queremos agradecer os demais clientes, que é um grande parceiro aqui da Castanha Lima, e que quando você quiser comprar castanha de qualidade, ir lá na J Frios, ali do centro ali. Então, é isso. Consumir coisa boa. Pizza final de semana e castanha todo dia. O homem é o chefe do marketing, meu amigo. Eita. Amém? Vamos orar? Vamos orar. E assim vamos orar. E você que está ouvindo, entregue sua vida, entregue seus anseios nas mãos do Senhor, que nós não podemos fazer nada. Nós não conhecemos sua vida, seu coração, mas o Senhor conhece todas as coisas. Amém. Bendito Deus e eterno Pai. Te louvamos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Obrigado, Pai. Jesus. Estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Ó Deus, tem abençoado, Pai, esta igreja, o pastor, o ministério. Esse podcast também que tem alcançado vidas, Pai. Aqueles que estão assistindo agora, Senhor, cuida, Pai, dos seus corações, da mente e alma, Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus de oportunidade. Tem dado muita oportunidade para as pessoas, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado por tudo de verdade, Pai. Nos despedimos agora, na Tua presença sempre, Pai. À noite dá um culto maravilhoso, culto de Santa Ceia, na Tua presença, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, até a próxima. Eu quero agradecer Sula, que está fazendo aí o videomake, Ebinho, cuidando do audiovisual aqui. Uma bênção. Um abraço para o Jato, para o Luquinha, que estão trabalhando. Era para estar aqui, mas foram chamados para trabalhar. E aí o Edilson já está me lembrando aqui, que no dia 2 de novembro, que é no próximo domingo, dia de finados, inclusive, nós vamos falar sobre alma, a natureza imaterial do ser humano. Tenho dúvidas sobre a alma, já vi a alma, sangue de Jesus está repreendido. Vamos discutir o que significa a alma aqui, nesse domingo, você não pode perder. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém. Amém.